Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Capitão América edição número 5. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro Geek do canal. Longe de qualquer batalha, David caminha até a casa. Sua mãe aparece à porta, hesitante, como quem não acredita no que vê. Mas quando seus olhos finalmente se encontram, o impacto a faz levar a mão ao rosto, entendendo que ele voltou, e o abraço explode entre os dois. Ele deixa escapar. Acabou, capitão. Acabou para mim. Como se confessasse que lutou até onde pôde, e não consegue mais. No meio da revolta que toma as ruas, o capitão percebe o desespero dos soldados e o medo da população, chamando por Dave sem entender como tudo saiu do controle. Enquanto os civis imploram por fim à morte e um jovem militar envergonhado aponta a arma contra uma senhora que só pede dignidade, ele intervém firme, avisando que o homem que dava essas ordens já não manda ali, que é melhor aproveitarem aquele instante de paz e irem para casa. Mas quando alguns tentam resistir, o capitão já avança, exigindo saber onde ficam os barracões. O capitão tenta impedir o pior, ao revelar que Major Colton está vindo com um assassinato no coração. Mas Marius explode, dizendo que depois de ver um soldado apontar uma arma para uma mulher, aqueles guardas merecem a morte. Steve segura o homem, entende a fúria, mas lembra que aqueles soldados estão divididos e que um americano matando um latveriano sem provocação só destruiria tudo, pedindo que ele use aquele dia para construir apoio, não cadáveres. Marius admite que não consegue salvar aqueles cães, mas mostra o caminho até os barracões antes que as tropas cheguem. E o capitão, com um leve sorriso no meio da tensão, só pergunta se ele sabe pilotar uma motocicleta. O caos já tomou o pátio quando os soldados encontram seus companheiros caídos, e no pânico, um deles grita que o Capitão América atacou os barracões. O homem mal tem tempo de explicar antes de ser silenciado com um tiro seco. E enquanto o resto tenta acreditar que ele é só um homem que Doom certamente esmagaria, surge a verdadeira ameaça, ensanguentada, cambaleante, mas letal, apontando a arma e exigindo, entre gemidos e fúria, que lhe digam onde ficam esses barracões que mencionaram. Na cozinha silenciosa, a mãe dele tenta entender o peso que deixaram em seu filho. David só responde que sobreviveu, mas carrega nos olhos tudo o que não diz. Ela lembra daqueles que não voltaram. Questiona se ele ainda protesta. Confessa a raiva que sentiu quando ele partiu logo após as torres caírem e admite que essa fúria virou uma dor constante, menos como um nervo em chamas e mais como um peso que não desaparece. David concorda, diz que também sente, que acreditava estar lá para fazer o bem, para levar democracia, mas depois tudo virou outra coisa. E quando a voz falha, ele admite que talvez essa dor seja tudo o que tem agora, desabando nos braços dela. Na escuridão gelada, o capitão avança pela neve com a moto rugindo sob ele, saltando obstáculos enquanto observa ao longe o complexo iluminado que promete mais violência. Ele pousa, respira fundo e segue as marcas no solo até encontrar algo que não esperava. Uma garota encolhida contra uma pedra, tremendo no frio, tão fora de lugar quanto um pedido de socorro silencioso. O capitão tenta acalmá-la, dizendo que está tudo bem. Estou aqui para ajudar, mas a garota treme, repetindo que isso é o que ele disse antes de morrer, revelando que o pai estava morto e a deixou ali. Ao perceber o sotaque dele, pergunta se ele é americano, e quando ele confirma, promete que vai buscar ajuda, saltando o muro enquanto contacta a base, que insiste que é uma emergência, que há uma civil viva e precisa de evacuação imediata. Enquanto isso, tentam alertar o capitão pelo comunicador. No inferno que consome o acampamento, o capitão encontra David coberto de sangue, dizendo: "Eu queria que não fosse assim, mas é." Perdido em uma espiral onde ele afirma que continuam perdendo de vista o objetivo daquela luta, cercado pelos corpos que ele próprio deixou no caminho. Steve tenta alcançá-lo, chama seu nome, insiste que esse não é o caminho, mas David responde encarando o próprio ódio, enquanto justifica que aqueles soldados negavam liberdade ao próprio povo,
que usavam violência para mantê-los presos e que, no fim, eles fizeram sua escolha. O capitão tenta trazê-lo de volta, dizendo que não estão em guerra, que aquilo é uma missão de resgate, lembrando que alguns dos homens que ele acabou de matar eram apenas assustados, perdidos, gente que defendeu seu país sem saber no que aquilo se tornaria, pedindo para irem embora e conseguirem ajuda, porque estão numa nação estrangeira e não podem decidir execuções ali. Mas David olha para as próprias mãos, diz que há tanto sangue, frio e quente, que esse sangue precisa significar algo, precisa ser por alguma coisa. E quando um soldado implora, por favor, não, ele avança num rompante declarando: Isso é o que eu vou fazer. O escudo ricocheteia pelo campo em chamas e derruba o soldado que implorava por vida. E enquanto o grito dele ecoa, o capitão avança decidindo, dizendo: Acabou pra você, Colton, desculpa, antes de acertar o primeiro golpe. Eles se chocam com fúria, fogo e poeira subindo a cada impacto, e Steve repete: Me desculpe, enquanto tenta conter o amigo que já não enxerga nada além do próprio desespero. Até que David, no auge da queda, deixa escapar um mãe, me desculpe. Em meio às chamas que giram ao redor deles, o capitão golpeia com precisão, enquanto a própria consciência de David o acompanha em pensamentos. Eu não acho que você estava certa, mas eu também não estava. Reconhecendo que o mundo enlouqueceu e que ele já não sabe qual é a cura. Tudo o que consegue admitir é que aquela loucura o transformou em um assassino. Alguém que passou a acreditar que se eliminasse as pessoas certas, ou o suficiente delas, talvez o caos parasse. Enquanto David é jogado ao chão pelo impacto, Steve tenta manter o controle da situação, dizendo que os soldados chegam a qualquer momento e que o time de evacuação está a caminho e que eles vão para casa. Mas a gente, ferida e cambaleada, cuspindo ódio e dizendo que está cansada desses Capitães América antes de erguer a arma. David tenta se levantar, murmurando, quando os disparos explodem, ricocheteando no escudo enquanto o capitão o protege, e a arma da mulher finalmente trava com um claque seco, fazendo-a rosnar, enquanto a narração amarga conclui que nada disso é tão simples quanto deveria ser. O escudo corta o ar com força brutal e derruba a agente longe, enquanto David, cambaleando, admite que nunca conseguiu fazer aquele escudo voltar para ele, como Steve fazia, tentando se levantar até desabar com um gemido que faz o capitão correr em sua direção. Ao segurá-lo, Steve pergunta o que está acontecendo, e David mal consegue explicar que os cientistas nunca puderam replicar o soro de supersoldados sem algumas falhas. Rindo fraco enquanto o corpo falha. Deitado na neve, ele tenta aliviar a tensão com, será que você sabe, massagem cardíaca? No som abafado das hélices descendo do céu, Steve tenta manter David consciente, enquanto o soldado agoniza, como se tudo aquilo estivesse finalmente cobrando seu preço. O capitão insiste, segura firme, Colton, o time está aqui, mas David sabe, pede para que se ele não aguentar, precisa que Steve diga a ela. E antes que a voz se apague, sussurra que perder ele valeu a pena. Quando os agentes cercam o local e a garota resgatada observa em silêncio, a narração amarga reconhece que os médicos o obrigaram a escrever tudo aquilo para lidar com o que viveu. Mas no fim, nada daquilo era para eles. A mãe entra alegre chamando David, falando do mercado, das visitas, do quarto. Todos iam ficar felizes em vê-lo, sem perceber que a casa já carrega silêncio demais. A voz dele surge apenas nas páginas deixadas para trás, enquanto ela procura pelo filho que não está, repetindo David, Dave, no tom que parte o ar. Ao encontrar o caderno com o nome dele, lê a confissão cortante que dói muito ver ela olhando para ele e pensando que o seu filho está morto, que ele é um assassino, e que ainda precisa fazer esse peso significar algo. Um mês depois, enquanto os cirurgiões lutam por uma vida atrás do vidro, Steve é levado algemado até General Ross, que manda tirarem aquelas algemas e diz que, apesar de Mayfield querer trancá-lo por segurança, ele voltou para a Tony e isso vale alguma coisa. O relatório do time de evacuação dizia que Roger simplesmente andou pela floresta, e Steve confirma, explicando que vagou por muitos lugares,
Precisava esclarecer a cabeça e entender o mundo que acabou caindo. Ross pergunta o que ele descobriu e Steve responde que falou com as pessoas, que muitos disseram não, que tinham suas razões, e completa olhando para vazio, dizendo que eles tinham motivações similares de onde veio. Steve encara Ross com quem finalmente entendeu o peso de tudo, dizendo que a América está longe de ser perfeita e que isso não mudou, mas que é isso que o sonho significa. E mesmo estando alistado em tempos de guerra, ainda existem lutas que valem a pena. Porque as pessoas desse país e esse mundo valem a pena de se lutar. Ross quer saber qual foi a verdadeira razão, insinuando que Doom lhe ofereceu recursos, mas Steve corta, pedindo demissão, afirmando que vai servir o povo onde puder, que vai escolher as suas missões e que se esconderem algo dele de novo, é melhor rezar para que ele não venha por eles. Ross rosna dizendo que ele não tem permissões, que é propriedade militar, tentando dobrá-lo à força, enquanto no fundo alguém reconhece a figura do Capitão América. Antes que a tensão com Ross escale, Tony Stark surge elegante, dizendo que é verdadeiramente um prazer e que o Homem de Ferro falou tudo dele, explicando que só está ali para observar os cirurgiões instalando seu dispositivo de salvar corações no garoto Colton, compensando, segundo ele, o uso das drogas não testadas, que o governo enfiou nele anos atrás. Sem perder o tom provocador, Tony comenta que ouviu Ross negar a Rogers a sua merecida aposentadoria. Encarando o general, pergunta quem ele gostaria de ver se aposentando primeiro, enquanto insinua que também poderia fechar toda a Stark Tech se quisesse. Quando se volta para Steve, pergunta se pode chamá-lo de Steve. Convida-o para um drink para celebrar a vida, e Steve brinca, perguntando se ainda existem cervejas para se beber nesses dias. Steve chega à mansão e é recebido com uma voz metálica do Homem de Ferro, avisando que o Sr. Stark disse que iria hoje. Então ele colocou o melhor Vingador para te mostrar tudo. Ao entrar, o capitão comenta que não é mais um soldado e Tony concorda meio de brincadeira, dizendo não por enquanto o conduz pelos corredores rachados e anuncia que agora ele é um Vingador e que é bom tê-lo na equipe. Steve explica que decidiu entrar porque Tony colocou a missão em termos simples. Os Vingadores ajudam pessoas, e se ele quer começar a entender sobre esse mundo, essa vai ser a melhor forma. Tony concorda, aponta para um pacote sobre a mesa e diz que o jantar é às 5 porque o Thor tem um show para ir. Sozinho no quarto, Steve abre o pacote e encontra um bilhete dizendo que o mundo nunca esquece os heróis. É bom te ter aqui. Assinado com apenas um R, junto de um boneco antigo de Bucky. Algo pequeno demais para o peso que carrega. Ele segura a figura com cuidado, olhando para o passado como quem conversa com um fantasma querido. E murmura que o que eles fizeram significou algo, Bucky. Admitindo que o futuro é estranho sem ele. Mas ele está ali, e agora vai continuar lutando, prometendo transformar cada passo dali em diante em algo que realmente signifique alguma coisa. Essa foi uma pincelada da história da HQ Capitão América edição número 5. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!